Amaury, como a gente tava falando, cara, você tem uma carreira muito bem sucedida, a sua empresa é uma empresa de destaque a nível nacional, mas nem tudo são flores, né, Amaury? Eu acho que essa exigência, não é exigência, essa competição que a gente acaba tendo conosco mesmo, essa luta diária. O nosso mercado também não é um mercado tão fácil, você sabe disso. Por tudo que a gente já conversou aqui, então nem tudo são flores. E a gente é ser humano. Você é um ser humano, a Providência é um CNPJ, mas você é um CPF e é uma pessoa, tem suas fragilidades, né? Então, tem muitos momentos de vitória, de conquista, muita felicidade, mas tem momento que a gente acaba fraquejando, porque a gente não é um super-herói. Ainda não, né, não inventar. Tem o Homem de Ferro lá na ficção, mas aqui na vida real nem todo mundo consegue, né? Eu acho que ninguém consegue, na verdade. E aí eu queria saber, cara, esse momento de vida que você passou recente, que muita gente não sabe, mas aí a gente tá. Eu tenho essa liberdade e a gente, antes de vir para essa entrevista, conversou muito sobre isso. Entrevista não, né? Esse bate-papo, né? Quem dera eu entrevistar alguém. Mas esse bate-papo. Você me falou e eu queria muito levar isso para as pessoas. Porque pode ter certeza que tem muita gente que vai se identificar com isso. Muita gente que está passando um momento bem sucedido na carreira, mas chega em casa, chora, sofre, não quer ver ninguém, se fecha ou tem uma tristeza profunda. Isso aconteceu contigo? O que aconteceu com você nesses últimos meses de vida? Conta um pouquinho pra gente. Bom, basicamente eu passei por um processo de burnout, Tá. diagnosticado de burnout, com o início de depressão. Uhum. Não chegou a ser não é que foi fácil, mas foi mais rápido para entender o que estava passando, para passar. Mas foi um processo. Foi um processo até identificar, até entender, até aceitar ajuda, que é algo Difícil, né? difícil. No meu caso, principalmente, acho que às vezes tem pessoas que têm mais facilidade. Eu sempre fui mais reservado com os meus sentimentos, com o que eu passo na minha vida pessoal. Uhum. E, e foi um aprendizado enorme. Ainda, claro, são coisas que tem que cuidar, tem que continuar cuidando, tem que continuar num caminho de boas práticas, né, para melhorar. Mas o que aconteceu em si, assim, pegando um pouco do histórico? Eu sempre fui uma pessoa que sempre colocou o trabalho em primeiro lugar. Eu acredito que poucas vezes na minha vida eu me deixei me dar ao luxo de aproveitar momentos assim de lazer e tudo mais sem me preocupar com o trabalho. E isso desde sempre. Uhum. E não é o correto, embora talvez eu até achasse correto na época que eu fazia isso, mas não era o correto. E a conta vem. Então eu sou perfeccionista, é uma coisa que eu estou tentando tratar isso, né? Eu sempre gostei de tudo muito bem feito, sempre com uma entrega muito alta das coisas. E isso te consome, porque você vive num nível de estresse pela entrega e principalmente pelo que os outros vão entregar para você, que muitas vezes não vão te entregar naquele nível que você gostaria, principalmente quando você é perfeccionista. Uhum. Porque nem todo mundo é, então muitas vezes o que tá bom para outra pessoa, para mim foge de uma simetria, foge de alguma coisa, já me deixa preocupado. Então, ao longo desse período, assim, todo o estresse da nossa profissão, somado a esse workaholic que eu era, e somado a esse perfeccionismo, fez com que eu Pirasse um pouco ali, entrasse em parafuso. saísse um pouco da casinha ali, a mente cobra. Fora isso, Um excesso de trabalho, um né? excesso Também. de trabalho. Então, eu já vou entrar talvez nas causas, mas vou contar um pouco do histórico, né? Em setembro do ano passado, de agosto para setembro, eu já, assim, nos últimos anos a gente passou por várias situações, questões de saúde da GI e tudo mais. Era um período que talvez eu estava mais tranquilo. Tá. Assim, a empresa bem, vida pessoal bem, a gente tinha acabado de se mudar, tava num apartamento muito melhor daquilo que a gente queria, né? Uhum. E eu acho que você baixa a guarda. E naquele momento eu saí daquele estresse diário, saí daquela guarda alta diária e eu baixei a guarda. E quando aconteceu isso, talvez eu deixei começar a acontecer coisas porque eu estava com a guarda baixa. Uhum. E uma delas foi, de fato, ter esse episódio aí de que
no meu entendimento inicial era uma depressão, mas aí depois era muito mais um burnout, porque eu estava esgotado fisicamente, mentalmente. E foi difícil porque eu sempre tentei controlar tudo que eu sentia, tudo que eu fazia, não me deixava... Até era preconceituoso em alguns casos, assim, com quem passava por isso. Achava, às vezes, que a pessoa... Uma frescura. Uma frescura, em alguns casos, assim. Não todos, né? Tinha casos que eu via que era sério, mas, por exemplo, em alguns casos eu via que a pessoa talvez estava... se fazendo né? Para não trabalhar. Era esse pensamento. E eu, quando me percebi naquela situação, aí eu me preocupei. E eu percebi isso porque eu fui numa palestra, fui palestrar num evento e estava lá no evento vendo uma outra palestra e uma pessoa também do mesmo segmento começou a falar sobre esse tema, né, de saúde mental, e ele começou a falar sobre o que ele sentiu, quais os sintomas dele. E quando ele começou a falar, começou a me cair a ficha que eu estava com os mesmos sintomas. Não queria, em algumas vezes não queria sair de casa, não queria sair do quarto, não queria levantar da cama. Assim, cheguei literalmente, em alguns casos, talvez não chegou num nível extremo, mas em planejar até um suicídio. Então... o que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu propósito nessa vida? Então você estava sobrecarregado e sofrendo muito. E sofrendo por dentro. Ao mesmo tempo, não dando o braço a torcer. Como eu não queria expor para ninguém, não queria revelar meu sentimento nem para minha esposa. Mas aí, por exemplo, assim, os teus finais de semana não estavam legais, estava chato. Os teus hobbies você estava fazendo, cara, não te preenchia. Você sabe o quanto eu gosto de jogar futebol, não tava eu jogando. ia por ir, muitas vezes eu não queria nem ir. Entendi. E aí você percebe até na performance, jogando muito mal. Você sempre já jogou mal. Mas você tá jogando muito mal. De mal eu passei pra muito mal. Inclusive, eu vou falar que eu sempre fui melhor do que ele no futebol, tá, pessoal? Brincadeira. Agora eu menti. Aí mente, hein? Em alguma coisa, pelo menos, né? Não, brincadeira. Isso é mentira. Ele sempre jogou melhor do que eu. Aí, não, mas assim, então eu tava nesse nível e tudo me estressava, esgotava demais, assim. Você tava sem paciência. Sem paciência, irritado. Então você já não tinha muita vontade de sair de casa, ficava dentro de casa final de semana. Assim, muitas vezes eu queria só ficar em casa, e aí isso começa a afetar o ao redor. E as pessoas, quando você começa a fazer isso... E a tua esposa sentiu isso? Ah, com certeza. Só que ela não sabia. Entendi. Então, como... Eu acho que as pessoas em volta começam talvez até a achar que você está com algum problema com elas, e não era um problema comigo mesmo. Uhum. E que eu também, naquele momento, não sabia decifrar. Quando eu ouvi essa palestra... Te deu um estralo. Me deu um estralo. Falei, cara, eu tô com esses sintomas, eu preciso me preocupar. Só que eu não abri para ninguém. Entendi. Aí eu fui diretamente procurar um profissional. Sozinho? Sozinho. E fui direto num psiquiatra. Caramba, então você já pulou louco, você já pulou a etapa. É que eu sou lógico, eu não... Assim, olha o cara de processos aí. Eu falei, cara, eu vou no cara que é clínico sobre o tema mesmo. E aí ali tem testes, N coisas, e ele entendeu que eu não estava no normal. Aí tinha a opção de tomar remédio, não tomar remédio, que eu achei prematuro. E remédio dá um certo medo também, exato, né? Eu já vi pessoas que tomaram remédio acaba ficando dependente. Tem N coisa. Aí remédio para dormir, nunca gostei muito de tomar remédio. Eu falei, não, esse negócio das pessoas que ficam caçando doença, eu sou totalmente oposto. Eu odeio. Você não é gosto, assim, anti-doença. Eu gosto de só que também... Atestado não é contigo. Não, assim, eu lembro que até quando eu era CLT, eu ia no médico e a primeira coisa que eu falava assim, ó, eu não preciso de atestado. Eu tô aqui porque realmente eu preciso estar aqui, senão eu não tava aqui. Sim. Então, mas aí beleza, passei por isso, né, nesse primeiro momento, comecei a testar. E eu lembro que ia ter o evento da Porter no ano passado, o congresso lá de síndicos. Acho que a gente se encontrou lá, né? Se encontrou, você lembra lá, quase mais de 1.500 pessoas, e eu ia palestrar sobre mediocridade. Ia falar sobre como sair da mediocridade e falar sobre... E eu estava me sentindo um impostor falando sobre aquilo, porque por tudo que eu estava passando no meu bastidor, que as pessoas não sabiam, eu parei assim, cara, como que eu vou falar sobre isso? Sim. Tipo, eu não sou isso, eu não sou essa pessoa. Você ia falar sobre entrega, sobre resultado. Sobre resultado. Mediocridade, ela abrange muita coisa, mas o teu assim, ia ser sobre entrega. Como não ser uma pessoa mediana, como fazer sempre entregar mais. E eu falei, cara, mas eu não tô bem. E aí, beleza, isso começou a me consumir ao longo do mês que eu tava para
Faltava um mês, eu já estava preocupado com a palestra. E, cara, eu parava, pra você ter uma ideia, eram 2, 3 slides que precisava fazer, eu não conseguia fazer. Era curto o tempo, né? Curto. Eu não conseguia fazer. E quando chegou na semana, eu já estava... E assim, não era por ir lá falar para as pessoas ou estar na frente de um público, não era isso, porque no evento anterior Sim, eu já tinha feito. Você tem muita habilidade para falar em público. A minha preocupação era falar sobre aquele tema que eu não estava bem, só que eu também não queria abrir para as pessoas. Sim. E aí eu lembro que um dia antes do evento me deu uma crise de ansiedade pesada. Eu não saí do quarto do hotel, teve vários eventos um dia antes lá em Florianópolis. A minha esposa saiu com o pessoal do evento, a Thaís, o Rafael, e eu fiquei fechado no quarto o dia todo. E à noite, daí marcou-se de sair jantar, eu, Thaís, Rafael e a Gi, fomos, cara, eu entrei no restaurante, me deu uma crise de ansiedade enorme, eu não conseguia... Mas as pessoas... Você demonstrou isso ou então, você sofreu calado? Não, eu sofri, tava nessa crise de ansiedade, nesse momento a Thaís, o Rafael e a Gi já sabiam, eu já tinha aberto para eles, primeiro para a Gi, daí abri para a Thaís e para o Rafael, porque... Sim, são seus sócios. São meus sócios, faz parte. E naquele momento ali me deu uma crise. Foi talvez um dos ápices que teve da situação. Uhum. E a Thaís, daí eu lembro, a Thaís Rafael falou, não, Mauri, você não precisa palestrar amanhã, a gente vai falar com a Dirley. Para não fazer. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, às vezes até para quem está assistindo. Essa crise, como se identificou? O que era? O que era o sentimento? O que era... O que você passou ali? É uma inquietação, cara, parece que você vai explodir. Físico mesmo? É físico mesmo? Físico, é emocional, assim, você não consegue raciocinar. Da fobia, da falta? Cara, da fobia, dá tudo. Entendi. Assim, é até difícil explicar. É um negócio muito ruim. Cara, eu imagino... Sofre fisicamente? Sofre. Talvez uma pessoa que comece a ter um ataque cardíaco talvez é parecido. Uhum. Eu acho, nunca tive essa experiência. Entendi. Mas assim, e daí eu lembro que eu saí andando. Eu simplesmente, o Rafael foi estacionar o carro, a Gi e a Thaís entraram no restaurante e eu deixei elas entrar na frente, eu peguei... Ele foi andar. E saí, fui andar. Começou a garoar e, cara, eu só precisava andar. Eu saí assim, tipo, não ter gente perto. Eu lembro que eu comecei a andar pelas quadras em volta e tudo mais. Cara, é uma sensação muito ruim. Então, aí sobre a palestra no outro dia, daí a Thaís tomou frente lá com o Dirley super entendeu, nem abriu-se essa situação, só falou que eu não estava bem para palestrar. A Thaís acabou palestrando no meu lugar sobre outro assunto, mas, cara, ali eu vi que eu não estava bem, porque foi um evento, uma situação pública que aconteceu ali que, tipo, não foi só dentro de casa. Você sabe que eu me lembro, eu te encontrei lá nesse evento e comentei com as pessoas que estavam comigo no evento, né, da nossa empresa. Eu falei, cara, esse não é o Mauri que eu conheço. Ele não tá bem, tá acontecendo alguma coisa com ele. Porque eu realmente me lembro de ver você assim muito incomodado, triste, acuado, mais fechado. Cara, não seria acuado a palavra, mas assim, mais fechado, mais isolado mesmo. Eu não queria estar lá. Você não tava bem, né, Mauri? E não tava bem. Até fui, mas assim, não me sentia mal estando ali. Sim. Então não consegui me aproximar de ninguém, das pessoas, queria ficar sozinho. Então foi algo... E quando eu comentei isso, tanto com a Gi, e quando comentei com a Thaís e com o Rafael, a Thaís e o Rafael ficaram com aquela sensação de como a gente não percebeu, que não era nem responsabilidade deles, porque Você acabou maquiando, maquiava, né? aquela sensação que eu estava passando. Com a Gi a mesma coisa. E começou a preocupar eles, né? E até então, esse momento, só tava a Gi e os dois sabendo da situação. Ou alguém que eles tenham contado que eu também não tinha controle, não sabia quem era. Mas então, mês de novembro ali, foi o mês que eu comecei a ter essa ajuda do profissional e tudo mais. E você chegou aí para sessões para sessões. De fazer lá a psiquiatria. Psiquiatra. E assim, tentando entender. Mas não estava surtindo resultado. E mesmo assim, e o problema é que eu não estava aceitando o que estava acontecendo. Entendi. Então eu tentava mascarar ainda para as pessoas. Até para eles que aceitar, já sabiam. Né, Mauri? Tem muito de não aceitar. Para eles que já sabiam, muitas vezes eu fazia de conta que estava bem. E eu acho que esse também é uma característica de quem é muito... Quem acaba sendo muito competente, eu não sei se seria essa a palavra, não é de competência, mas o cara que é alta performance,
eu acho que às vezes ele não aceita fracassar ou se sentir frágil. O cara que é alta performance, quando ele se sente frágil, ele tenta esconder. Você continua se cobrando, porque você não quer, você acha que você vai resolver aquilo sozinho. Ser alta performance tem ali, então, suas... Né? Tem sua conta, tem a conta que você paga se você não tiver equilíbrio com as outras coisas da vida, que mais pra frente aqui da história eu vou contar vai chegar, né? onde chegou. E ali, assim, começou a me preocupar pessoalmente, mas aí começaram a acontecer fatos novos, profissionalmente. A gente teve a abertura da nossa filial lá em Balneário Camboriú, teve a gente adquiriu lá, se tornou síndico do Yacht House, e teve um gás que teve que dar lá. Então, de volta, eu tive que subir a minha guarda. Então, o que aconteceu? Naquele período, eu, Thaís e Rafael, a gente estava tão focado em entregar lá, que eu, de volta, me blindei. Então... Só bateu a poeirinha do tombo e foi. Tombo e fui. Só que, de volta, eu criei... A conta chega. Então, a gente foi lá, passou o final de ano, você acompanhou. Tava lá junto. E no final de ano, depois que eu voltei, que passou aquele turbilhão ali, aí janeiro foi um mês que eu fiquei mal de volta. Aí caiu de pesado. volta, mas ainda mascarando. Entendi. Ainda tentando... Equipe não sabia. Assim, tirando Rafael, Thaís e Gi. Eu só contei pra Thaís e pra Rafael pra Gi. Entendi. Se outras pessoas sabiam era porque... Acabaram de repente percebendo, ou se alguém contou. Com a Gi, às vezes a Gi... principalmente a Gi, às vezes contava pra Rúbia lá, que é a nossa amiga que trabalha. Ou seja, Gisele, você é fofoqueira. Não é isso. Ela tava passando pela situação, ela precisava conversar com alguém pra saber até como me ajudar. Brincadeira, viu, Gi? Mas aí tinha viagem pra Disney. Não, e você imagina também a barra que era pra ela, né? Porque sentindo todas as suas dores, vendo o teu sofrimento, vendo você cada vez mais fechado. Sim, eu acho que pra ela era mais difícil. Isso que eu ia ela falar. Nunca tinha me visto naquela posição. Eu sempre tive uma posição em casa de fato ser provedor da casa. Isso, o cara que tá ali à frente. De estar à frente e tudo mais. Mas aí tinha viagem pra Disney. Então, que querendo ou não, era uma imersão, a gente foi lá para estudar. E foi algo que você se preparou também. Foi. Você queria muito, né? Queria, assim. Só que você tá num outro lugar, você tá lá na Disney. Por mais que seja um curso, você tá lá. Sim. Então, assim, aquele período sonho, da Disney, do curso, mesmo assim, lá no curso teve um dia que eu fiquei mal. Entendi. Teve um dia que eu fiquei mal. Meu amigo, então, tava feio. E aí, assim, eu lembro que quando encerrou o curso é muito emocionante, o curso é muito legal, assim, para quem... Vale a pena, né? Vale a pena, principalmente com o Cláudio. O Cláudio é uma pessoa espetacular. Só que, ao mesmo tempo, quando chegou no último dia do curso, eu parei para perceber que aqueles últimos 5 dias, por meses, tinha sido a primeira vez que eu tinha levantado cedo para fazer algo. Que eu, de fato, levantei porque eu queria levantar para ir lá fazer algo. Porque antes disso eu não tinha essa vontade. Só queria ficar na cama. Só queria ficar, levantava por obrigação e quando não tinha uma obrigação, talvez ficava mais tempo. E aí foi um momento ali emocionante. Eu até falei pro grupo, né? Tipo, naquele momento me caiu uma ficha. Eu tenho que abrir para vocês, assim, porque tinha muitas pessoas abrindo questões. Para os membros da equipe da empresa. Não, para a galera do curso. Para os colegas ali do curso. E eu abri até, porque alguns abriram questões pessoais, não nesse nível, mas eu me senti na obrigação de falar para eles o que eu estava passando, para eles também não entenderem, se alguém estivesse num ambiente parecido, também prestar atenção. E ali foi onde eu abri publicamente. Entendi. Foi onde pessoas, eu pessoalmente, abrindo o que tinha acontecido. E aí voltamos da Disney. Aí você volta ali, daí a gente ficou mais uma semana lá nos Estados Unidos, então aproveitou, passeou e tudo mais, e você, cara, você está num outro ambiente. Muda o teu humor e tudo mais. Só que quando voltou pro Brasil, volta a realidade, volta a rotina. E eu comecei a ficar de volta preocupado. De volta voltou tudo aquilo que eu tinha... talvez mascarado lá, ou talvez estava num outro ambiente. Veio muito pesado. Veio pesado. Aí a conta chegou. Aí a conta chegou. Aí já não tinha mais para onde fugir. Aí foi onde, assim, eu não tinha me cuidado direito, ainda não tinha caído a ficha e a mente fez cair, o corpo fez cair. Ou pagava a conta ali, ou E aí pagava. Foi onde, de fato, assim, foram 2 semanas que eu lembro que dentro dessas 2 semanas teve
pelo menos uns 5, 6 dias que eu não queria sair da cama, não saí da cama. Entendi. Que daí já foi março, né? Assim, que é muito recente, não, isso né? foi fevereiro. Fevereiro ainda. Eu lembro que no dia do meu... Eu faço aniversário 17 de fevereiro, um sábado. Naquela semana eu estava assim, e no dia do meu aniversário eu acordei 4 da tarde. Que era um sábado. Meu Deus. Eu não queria sair da cama. E aí a gente decidiu sair naquele dia porque a gente já tinha combinado com um casal de amigos, onde a gente é padrinho das duas crianças, do Jonathan e da Valentina, que a gente iria lá, porque a gente tinha combinado com eles. E eu não queria sair, porque era meu aniversário, eu não queria. Não queria que ninguém soubesse que era meu aniversário. Queria se esconder, né? E aí eu peguei e a Gi falou, é que a gente já combinou e tal, mas você não quer ir? Daí, sabe aquela pressão? Eu já tinha dormido até 4 da tarde, falei, tá bom, vamos. Aí quando cheguei lá, meus amigos, são meus amigos de infância, tem um grupo de amigos, né, que a gente tem, são 6 casais que a gente é... Muito próximo. Os meninos, assim, a gente é próximo porque é amigo de infância. Mas eles não sabiam. A gente chegou lá e eles tinham feito uma festa surpresa pra mim. Eu cheguei, daí a gente sempre chega, conversa ali, de repente sai surpresa. Mas mesmo assim eu não estava bem. Então ali participei, né, e tudo mais, mas não queria estar ali. Não estava me sentindo bem. De volta me sentindo uma fraude ali, tipo, porque eu não tinha aberto para eles. Uhum. Não me sentia... Você tava mascarando ali. E assim, né? São pessoas próximas, pessoas que a gente amigos sabe de infância, né? A gente conhece tudo um do outro. E eu não queria nem para eles ali abrir. Uhum. E beleza, passou, foi legal ali, a gente ficou até umas 4 da manhã lá conversando e tudo mais, mas eu como se fosse uma máscara ao mesmo tempo. E na outra semana daí foi pesado de volta. Entendi. Aí foi onde a Gi ficou preocupada, falou com a Thaís e com o Rafael, a Thaís e o Rafael estavam em Balneário, e eu lembro que a Gi comentou com eles, falou assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa. O Rafael voltou, foi no sábado à tarde, depois que passou, tinha sido sábado 17, meu aniversário, no outro sábado 24 ele foi lá em casa, que ele tinha voltado de Balneário, e foi conversar. E aí a gente tomou a decisão de eu me afastar da empresa para me cuidar. Eles seguraram as pontas nesse período, assim, a Thaís e o Rafael absorveram todas as minhas funções, as demandas todas que eu supervisionava junto com os gestores e tomaram frente da empresa. E assim, fizeram isso, claro que eu faria por eles também, mas no momento que chegou deles fazerem por mim, eles de fato fizeram, e independente de questão financeira, em nada. Assim, foram super parceiros mesmo, parceiros, apoiadores, assim, tipo, a gente vai segurar a bronca para você poder ter pra você ficar bem. de ficar bem. E aí o que você fez nesse tempo, assim? Não, aí, assim, para mim foi muito difícil. Primeiro assumir para a equipe, né? Assim, primeiro decidi parar. Porque é um viciado em trabalho. Todas as vezes que eu parei para tirar férias ou alguma coisa do gênero, eu trabalhei. E você nunca tirou férias de 30 dias, né? Nunca. Na sua vida. Sempre foi tipo 10 dias, 15. Eu sempre estava com o computador do lado fazendo alguma coisa. Eu lembro que na minha lua de mel com a Gi, em Bariloche, eu estava trabalhando. Entendi. Em Dubai, que a gente foi lá, ficou os dias lá, eu estava fazendo coisa do celular, porque a Gi não deixou levar o computador, mas eu estava fazendo do celular. Você estava vendo planilha, fazendo macro. Sempre preocupado com o trabalho, vendo o grupo do WhatsApp, vendo tudo. Entendi. E aí, nessa questão, a gente comunicou a equipe, né? Comunicou o restante da equipe. Eu abri, expliquei que eu ia estar precisando sair, abri o porquê. E é difícil falar o porquê para as outras pessoas, assim, porque você ainda fica com aquela sensação. Hoje eu fico tranquilo de falar, porque eu falo, cara, passei por isso, tô melhor, e acho que tem que falar mesmo, porque acho que outras pessoas que talvez tivessem a mesma situação que eu tive e não querem abrir, não querem se cuidar, que se está escutando agora, que pare para pensar que precisa se cuidar. E eu então decidi parar, a gente combinou ali que por pelo menos 60 dias eu ia ficar afastado da empresa. Poderia ser até mais, porque não sabia como eu ia voltar, eu estava mal naquele momento. E aí eu lembro que eu falei pra gente estava um sábado à tarde em casa, isso foi naquele mesmo sábado que o Rafael foi lá, que daí eu decidi parar. E eu fiquei pensando, mas vou ficar em casa? Vou ficar poderia gravar mais 60 ainda, né? dias em casa, sozinho. E a Gi chegando todo dia, ela ainda, porque ela trabalha... Chegando do trabalho. Chegando com as preocupações dela, às vezes falando no telefone, eu escutando. Você não conseguia desligar, né? Não conseguia desligar. Aí eu peguei e falei pra Gi, Gi,
O que você acha se eu fizer uma viagem sozinho nesse período? No primeiro momento ela estranhou, porque não é normal, né, a gente fazer isso, de viajar sozinho, mas apoiou. Daí eu falei, eu tô pensando, sempre tive vontade de ir pro Ushuaia, tô pensando em ir pra lá. E aí ela falou, é um lugar que eu não tenho vontade de conhecer, então tá bom. Pode ir. E aí eu peguei naquele dia mesmo, já reservei hotel, já reservei passagem, E foi. e coloquei 10 dias no Ushuaia. Aí, só que quando eu comecei a reservar naquele intuito de lazer, de passeio. Uhum. Então, vou ver passeio tal, vou ver, vou ficar tantos dias no Ushuaia, tantos dias vou para o Calafate, que é próximo lá, que é um Vou pegar um carro aqui, já vou fazer tal coisa, já começou normal, a criar né? um Você guia. vai para o Ushuaia e para o Calafate, então eu já comecei a criar um guia. Só que de repente, no outro dia, quando eu tava fazendo isso, eu falei, cara, não é isso. Eu vou lá para daí ficar na correria também, daí mesmo que seja passeio, aquela correria de hotel, de sair do hotel. Falei, não, eu vou pegar 10 dias no Ushuaia, só lá os 10 dias. Não quero entrar no hotel e sair só no dia que tem que ir embora. De fazer mala, para refletir. E ter um tempo contigo. Ter um tempo comigo ali. Eu me lembro também que você trocou de número na época, não foi? Então, aí o que eu decidi fazer? Aí eu tomei alguns cuidados antes de sair. Nesse momento eu já tinha começado também um tratamento com um terapeuta, tinha sido indicação, uma pessoa excelente. Comecei um tratamento ali e comecei a sair do psiquiatra já tinha abandonado o psiquiatra, comecei com um terapeuta. E aí é uma decisão que eu tomei antes de fazer a viagem. Eu decidi, pela primeira vez na vida, eu decidi ter um segundo número. Entendi. E esse segundo número era um número pessoal, só para as pessoas que eu queria passar o número, e o outro era o número da empresa que eu desliguei nesse período que eu me afastei. Eu coloquei mensagem para todo mundo, saí dos grupos do WhatsApp dos condomínios, saí de todos os grupos e, cara, esqueci ali. Falei, tô bem representado na empresa, se precisar eles tocam. E aí fiz a viagem, cara, aproveitei muito, fiz trilha. Quando eu era criança, andava no meio do mato e tudo mais, mas depois você começa a vir para a vida urbana, você para de se aproximar, de se conectar com a natureza. E lembro que eu fiz 32 quilômetros de trilha. Não no mesmo dia, em dias distintos, mas assim... Ao todo, né? Cara, passeando assim, mas lá mesmo, assim, fazendo as coisas por... E na verdade, vivendo os momentos, né? Vivendo. Reparando, né? Reparando. Cara, eu não... Porque no dia a dia a gente não repara em nada, Eu né? acessava o Instagram nesse período. As postagens que eu fazia lá para registrar era só para os melhores amigos. Os close friends ali. Fiz um grupo de melhores amigos só de pessoas que talvez estivessem preocupadas comigo, o que eu estava fazendo lá, para elas saberem que eu estava bem. E não fiquei tirando foto para toda hora para as outras pessoas. Sim. Fazia isso uma vez por dia, que era no momento que eu parava ali, tomava um café. E até era muito legal para quem estava te acompanhando, vendo essas fotos, porque tinha muita gente preocupada contigo. Sim. E aí quando você tirava uma foto, a gente, né, quem estava ali vendo, até comentava, falava, que legal que a Mauri tá... Ou seja, ele tá caminhando, tá ficando bem. Tá ficando bem. Eu lembro até uns dias antes de você viajar, eu acabei te mandando um vídeo e tal, porque realmente o mercado e a galera que gosta muito de você tava preocupada com o teu momento. Sim. E aí veio várias pessoas que começaram a me mandar mensagem, próprios condôminos, assim, quando eu falei que tava... Teve uma rede de apoio, né? Muitas pessoas até que eu nem esperava vieram falar e assim, dar apoio mesmo. Mas nesse momento, assim, tava lá aproveitando... Excluiu o celular, focou, começou a viver. Fazia o que eu precisava fazer, focando no que eu tava fazendo mesmo. Eu lembro que eu fiz um passeio que tem lá no Ushuaia tem um local chamado Laguna Esmeralda. E você faz uma trilha ali de quase 5 quilômetros até chegar na laguna e depois são 5 de volta. Eu fiz essa trilha, primeiro eu fiz um dia ela, fiz ela sem... Deixei o celular no hotel. E fui fazer a trilha sem celular. Falei, não quero nem parar para tirar foto, quero aproveitar. Quero curtir. Só fui com o relógio porque... Pra ver o tanto que caminha, também, né? Não, para ver o horário mesmo, porque você tinha que marcar com um táxi lá para te pegar de volta, porque era longe do hotel. Uhum. Mas fui andando, cara, eu lembro que eu fiz aquela trilha inteira, foram mais ou menos 1h30 para chegar até a laguna. Quando eu cheguei na laguna, eu fiquei umas 5 horas sentado na frente da laguna, vendo a laguna, pensando, levei a Bíblia, li a Bíblia lá e depois voltei, porque claro, você tem que voltar para não só não perder o táxi, também porque escurece e tudo mais, e voltei.
Aí peguei e pensei assim, cara, amanhã eu vou fazer de volta com o celular para tirar foto, que era muito bonito. Aham. Mas esse dia especificamente, eu fiquei aproveitando Você, o o local. local e Deus. Muito bom. Então foi uma coisa assim que, Que cara, no dia a dia aqui você mal reparava em nada. não, talvez, Quantas vezes você deve ter comido sem saber nem o que estava cara, comendo? eu acho que talvez eu nunca tenha feito isso na vida. Aham. De fato, de aproveitar o momento. O ali. momento. O momento. Sentir, E né? principalmente por estar sozinho, você não tinha ninguém. Distração. Tirando assim, às vezes passava num lugar nesse caminho, tinha um casal, alguma coisa assim que pedia pra você tirar uma foto deles e tudo mais. Sim. Fazia isso, mas assim, tava aproveitando ali. Botava o pé no barro, sujava, pisei dentro de rio. Cara, muito legal. No outro dia eu fui daí com o celular para tirar fotos do Para todo. registrar. Pra registrar, fiz de volta a mesma trilha para registrar, porque eu achei muito bonito. Falei, cara, não posso sair daqui, não sei quando eu vou voltar de volta sem registrar esse caminho aqui. E aí eu lembro que aí foi uma questão até de casamento, né? Eu fiquei pensando antes de ir, né? Eu falei, cara, mas eu vou ficar 10 dias lá, daí eu volto pra casa, a Gi tá no estresse aqui. Uhum. Aí eu lembro que eu conversando com ela, a gente decidiu que daí eu voltava para Buenos Aires, chegava numa sexta-feira em Buenos Aires, a Gi me encontrava lá em Buenos Aires na sexta-feira, a gente passava o final de semana lá e voltava na segunda para cá, para daí também terminar também a ter um viagem momento... com ela viajando, a gente tem um momento juntos ali, e eu logo depois disso, né, que eu tava desintoxicado, digamos assim. E aí foi muito legal também, cara, a gente, como poucas vezes a gente saía jantar, conversava mesmo, muito, assim, ficar conversando, sem celular. Reparar um no outro, né? E assim, a gente caminhou muito na cidade lá, andando mesmo, assim, aproveitando juntos, assim, sem... O celular é só para tirar uma foto ou outra, se preocupando mesmo com o momento, com o né? momento. E isso foi muito bom. E aí eu voltei, continuei ali o tratamento e tudo mais, mas eu já... até as palavras, né, do terapeuta, era muito mais um burnout do que uma depressão. de depressão. Uhum. Era muito mais um burnout. Então eu já estava esgotado mesmo. E isso fez recarregar a bateria. Recarregou as energias. E aí, cara, quando eu voltei, aí fiquei mais um tempo em casa ainda, até que chegou um momento que eu não aguentava mais ficar em casa. Sim. Fazia as coisas ali, mas não... Já mais um mês em casa. Entediante ali, Entediante, né? Tanto é que eu voltei com 45 dias a trabalhar e não com 60 e nem não precisei ficar uns 90. Antecipou os 15. Antecipei. Mas muita coisa mudou. Uhum. Assim, eu comecei a colocar umas regras para mim enquanto pessoa diferentes. Entendi. E cuidados, assim. Tentar mudar também, porque não é assim, não tô de uma pessoa diferente, sou uma pessoa melhor. Eu tô Você tá em processo. dia batalhando, em processo. Primeira coisa, o perfeccionismo. Eu tenho tentado ser cada vez assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Mais tranquilo com isso. A gente está com esse a gente tá gravando um podcast e tudo mais e tá com esse material aqui em cima da mesa, sem um celular em cima. Isso já te incomoda? Em outro momento me incomodaria quando eu ou tira da mesa ou você ia ficar puto já com o celular aqui mesmo em cima dele, que é para isso. Agora não. Agora você tá aí interagindo com o negocinho. Tô tentando interagir, deixa ele ali. Como que eu vou tomar água e tudo mais. Cara, é muito ruim ser perfeccionista. Aí, na verdade, era um perfeccionismo já com um toquezinho, né? Que era uma loucurinha, né? Mas vira isso. Então fica um negócio de louquinho. Então, assim, louquinho, não, brincadeira, né? Mas assim, você... Toque é um negócio também que pega, né? Sim, mas você... esse excesso de perfeccionismo... De que tudo tem que estar no lugar. Tudo tem que estar no lugar, você acaba tendo essas questões. Então, isso foi uma das coisas. Assim, a preocupação com o futuro, assim, eu comecei a tentar aproveitar mais o momento do que ficar só planejando o futuro.